Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os melhores livros de 2025. Eu espero que ainda dê tempo, porque eu tô um pouquinho atrasada para fazer esse vídeo. Mas assim, 2025 foi um ano que eu realmente li de tudo, sem nenhum tipo de barreira ou focado em um tipo de literatura específica, eu simplesmente li tudo o que eu queria. A minha meta era ler 100 livros, porque em 2024 eu li 40. E aí eu pensei, bom, quem lê 40 lê 100. E eu até tava indo bem na minha meta, só que aí chegou lá pra junho, julho, eu percebi que não tava valendo a pena, porque é muito mais proveitoso você ler o livro pra, de fato, extrair algo dele, aprender ou se divertir com a história, do que você ficar lendo só pra chegar num número específico, porque você botou na sua cabeça que você só vai ser um bom leitor se você bater tal número de livros lidos no ano, que não é verdade. Então, quando eu tive essa consciência, eu simplesmente relaxei, li no meu tempo, inclusive, no final do ano, eu li Crime e Castigo na maior lentidão do mundo, no meu tempo, digerindo o livro, e foi a melhor coisa que eu fiz. E desde então eu não parei. Então, pro vídeo de hoje, eu separei somente livros com 5 estrelas e um coração, que significa que eu amei muito, e 5 estrelas não seria o suficiente para descrever o quanto que eu amei o livro. Não esquece de já se inscrever aqui no canal, deixar um like e me seguir nas minhas outras redes que estarão passando aqui na tela. O primeiro livro que eu li em 2025 e amei foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse livro, a minha psicóloga me recomendou um monte de vezes, quando eu ainda estava fazendo terapia com ela, e eu ficava resistindo, não li, mas ano passado eu decidi ler, uns 2 anos depois. E ela tinha razão, é um livro incrível mesmo. E basicamente, contando de uma forma bem resumida, para não dar spoiler, é um mundo onde todos ficam cegos, exceto uma pessoa, que é a protagonista. A gente acompanha a história pelos olhos dela, que é a única pessoa que consegue enxergar em um mundo onde todos ficaram cegos. Só que não é uma cegueira que vem de uma vez, todo mundo dormiu no outro dia, todos acordam cegos. Não, foi uma coisa gradual que foi acontecendo com o marido de o médico, o taxista, e aí foi aumentando, o governo foi tomando providências para lidar com essas pessoas que ficaram cegas, e no final virou um grande aglomerado de pessoas cegas, e aí o governo começou a ficar cego, todo mundo começou a ficar cego, o mundo começou a colapsar, e aí tem um momento que tudo se acalma. Que é quando a protagonista meio que acorda para algumas coisas, mesmo sendo a única pessoa que ainda consegue enxergar, é quando ela tem meio que uma revelação do mundo, da vida, que é uma das cenas mais bonitas, que é quando elas estão lá se lavando na sacada do apartamento, e essa cena, nossa, eu não consigo esquecer a sensação que me trouxe. Esse livro, ele não é confortável, ele te prende porque a história é muito intensa. Falando assim, parece bobo, as pessoas ficaram cegas, mas imagina, se as pessoas ficaram cegas, elas não conseguem mais dirigir. Se elas ficaram cegas, não tem ninguém para trabalhar nos comércios. E as pessoas precisam comer. As pessoas precisam ir no mercado comprar alimento, preparar comida. Se ninguém enxerga, ninguém trabalha nas hidrelétricas, nas empresas de energia, nas empresas de água, de esgoto, de saneamento. Se as pessoas são cegas, como que elas cuidam de si? E eu não sei se vai ser um spoiler, mas basicamente o governo começa a pegar todas as pessoas que estão cegas e jogar num lugar que é tipo um pátio abandonado. Eu não lembro exatamente onde era, mas era um lugar que elas ficavam presas lá e vivendo como animais. É um livro em que as pessoas... É um livro tão extremo que mostra as pessoas vivendo como animais. E é um livro que vai confrontar as arrogâncias e vaidades do ser humano. Você vai se sentir confrontado, você vai... Não tem como você ler um livro desse e você não se colocar no lugar de quem tá ali, passando por aquelas coisas. Então é um livro que confronta o nosso ego, nossa arrogância, nossa vaidade, e absolutamente, absolutamente necessário, gente. Isso aqui, José Saramago, você fez uma obra de arte. O segundo livro que eu li e amei foi Cleópatra e Frankenstein, e este bonitinho aqui levanta polêmicas. Eu não vou mentir pra vocês, eu comprei ele porque eu achei a capa um arraso, achei super conceitual. E eu via ele nas livrarias, e eu pensava, o que será que esse bonitinho trata?
E aí eu li essa frase aqui atrás que diz assim: quando a parte mais sombria de você encontra a parte mais sombria de mim, ela cria a luz. E eu fiquei intrigada e eu falei, quer saber? Eu vou ler. É o tipo de livro que ele não fala de um tema central e vai discorrendo a história sobre isso. É um livro que foca nos personagens. Nos personagens. Então tem vários personagens que de alguma forma estão ligados entre si, não necessariamente por algum grau de parentesco ou amizade, mas que de alguma forma esses personagens se conectam. E é lindo, porque quando a história foca mais nos personagens do que na história em si, você conhece tantas formas de viver, tantas formas de ver o mundo, tantas formas de pensar, personagens tão complexos, o autor consegue aprofundar nos personagens. Eu acho que a graça desse livro é isso. Os personagens que estão aqui, eu não necessariamente eu concorde com tudo, só que eu acho lindo. Lindo o quanto eles são únicos e bem descritos e com passados e coisas que aconteceram na vida deles que reflete e ecoa até hoje na vida deles, no pensamento, no entendimento, na visão de mundo. E como isso é abordado aqui, eu amo isso, cara. Só que eu acho que as pessoas, principalmente no BookTok, esse livro divide muitas opiniões no BookTok, porque eu acho que as pessoas não conseguiram entender que esse livro não é sobre a história, não é sobre necessariamente a relação da Cleópatra, que é uma personagem, do Frankenstein, que é outro personagem. Não é a Cleópatra do Egito, nem o Frankenstein lá do o monstrão, não. É o apelido deles, é Cleo e Frank, o nome deles. É sobre laços. É um livro sobre laços. E é lindo, é poético. É uma coisa que a sensação que eu tive ao terminar ele foi que tem uma Valquíria antes e uma Valquíria depois. E para quem leu, se você não ficou tocado com a briga da Cleo e do Frank no final, e se você não ficou tocado pela história do cozinheiro, que eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome, mas se você não ficou tocado pela história do cozinheiro também, meu filho, eu acho que você tem que ir pra terapia. Sinceramente, eu não consegui entender as pessoas que não gostaram desse livro. Se você leu e não gostou, vamos debater aqui nos comentários. Mas, sinceramente, esse livro... Ai, olha, Hamlet... Eu não vou entrar muito em detalhes, porque já tem um vídeo só de Hamlet aqui no canal. Mas, basicamente, eu tinha muito medo de ler Shakespeare, porque eu via muita gente falando que é difícil, e eu já vi trechos no meu Instagram, frases soltas que eu achei meio cabulosas de entender. E aí eu tinha muito medo. Mas aí tem na estação de trem aqui de casa, tem um homem que ele vende livros. Assim, livros usados e tal. E aí essa edição aqui da Penguin, linda, tava lá, super baratinha, acho que foi tipo R$10. Eu falei, why not? Aí eu comprei. E eu não sei se é da edição que eu li, o que aconteceu, mas eu achei bem tranquilo. Assim, fluiu a leitura pra mim, foi bem tranquila. E o Hamlet é um personagem que vai mostrar pra gente aonde a sede de vingança pode nos levar. Às vezes, o motivo é até nobre, justo, honroso, para você querer muito se vingar de uma situação. Só que no meio do caminho as coisas podem se perder e você pode não perceber. E aí chega no final, quando você cumpre o seu objetivo, você percebe que aquilo não te satisfaz porque em algum momento no meio do caminho você se perdeu. E tudo desmoronou e só você não percebeu. E aí, quando você consegue o que você tanto queria, aquilo não te completa e não te faz feliz como você imaginou que faria. O próximo é O Massacre da Família Hope, que eu li no Kindle. Nossa! Eu sequer sabia da existência desse livro, eu fiquei sabendo porque foi o livro que a gente leu no meu clube do livro do trabalho, e é um thriller fenomenal. Dividiu opiniões também, muita gente amou, muita gente detestou, porque é um livro com um final inesperado. Mas assim, você pode ter amado e você pode ter odiado o final, mas você não pode negar que o autor fez o favor de conectar todos os pontos. Todas as pontas soltas que ele deixou durante o livro, no final ele juntou tudo. E fez sentido. Pode ter sido ruim? Pode. Eu não gostei do final. Só que eu amei a experiência de ler, porque esse é aquele tipo de livro que você vai lendo, você vai ficando envolvido na história.
vai ficando envolvido, e aí vai acontecendo um monte de coisa, os personagens são muito legais, a história foi muito bem pensada. Vão chegando cada vez mais figuras pra complementar a história, e você vai fazendo teorias, só que aí a cada capítulo, a teoria que você fez no capítulo anterior cai por terra, e você vai fazendo teoria, e vai desmentindo. Aí no final acontece, você já imaginou tantos cenários possíveis, e no final acontece tudo diferente do que você imaginou. É impossível. Não, impossível não, mas é muito difícil alguém conseguir acertar o final desse livro, e eu acho que é por isso que eu amei ele. Um pouco sobre a história. Basicamente, o massacre da família Hope é sobre um massacre que teve na família Hope, e a única pessoa que sobreviveu para contar a história foi a Lenora Hope, que é uma das filhas do casal. Só que o problema é que a Lenora, ela ficou numa condição que ela não pode falar nem se mexer. Então, quase que um estado vegetativo, e não se sabe se ela tem consciência ou não. A protagonista do livro, eu esqueci o nome dela, mas é uma cuidadora que foi contratada para cuidar da Lenora e morar lá na casa dos Hope, que é bem vazia, era uma baita de uma mansão, mas só tinha o cozinheiro, a governanta da casa, a Lenora e a faxineira. Desde o começo já tem um clima meio estranho na casa, a protagonista fica meio assim, tem algo diferente aqui. E aí a Lenora começa a fazer algumas coisas estranhas, mas peraí, a Lenora não estava incapacitada? Então, assim, essas coisas vão acontecendo e fica super legal. O próximo é O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Eu nunca esperava que eu fosse comprar esse livro, na verdade eu nem sabia que ele existia, foi um dia aleatório que eu fui na livraria lá do shopping, e eu fiquei intrigada com essa capa, tipo, o que é isso? E é um livro sobre criatividade, o que um livro tão simples, tão básico tem a me ensinar sobre criatividade? Muita coisa. Ele é aquele tipo de livro que é dividido em capítulos pequenos, com frases bonitas para você marcar e postar no seu story do Instagram, e que fala sobre a criatividade, que a criatividade é uma coisa que tem que ser cultivada sem pressão, né? Que você não pode ficar ali se pressionando, que tem que ter descanso, você tem que deixar sua mente processar as coisas e tal, nessa linha, mas é um livro muito bom. Ele não fala só o óbvio, claro, eu falei desse jeito, parece que é um livro bem óbvio, mas ele não é um livro óbvio. Ele traz, sim, muitos ensinamentos com fundamentos muito interessantes, e não é um livro para você ler tudo de uma vez. Não é tipo, eu vou ler esse livro em um final de semana. Não. Você tem que ir lendo ele devagar, processando, digerindo o que ele está ensinando aqui, para você conseguir de fato aplicar. Porque se você ler tudo rápido, você vai esquecer e no final você vai culpar o livro e falar, nossa, que livro ruim, não mudou nada. Só que assim, você leu só por ler e você não digeriu o que estava escrito. Esse é um livro para você ler devagar, processar, pensar como você pode aplicar na sua vida, e aí sim você vai entender os frutos que podem ser colhidos deste livro. E eu amei, justamente porque ele abriu a minha mente para muita coisa. O próximo foi Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, que também tem um vídeo exclusivo dele no meu Instagram e no meu TikTok, que eu falo um pouco mais em detalhes, mas o Sêneca foi um filósofo estoico, e este livro, ele é curtíssimo, é tipo desse tamanho, ele é muito fininho, muito pequenininho, e é um livro perfeito para você que quer entender um pouco mais do pensamento estoico, quer entender um pouco mais sobre essa linha de raciocínio. Os ensinamentos são sobre a brevidade da vida, então ele vai falar que tem certas coisas que não adianta você quebrar a cabeça, se estressar, perder o seu fôlego de vida, porque a vida é breve. E mais importa você viver bem do que conquistar as coisas. E entre outras coisas que ele aborda, que são ali relacionadas ao estoicismo. Crime e castigo. Quem me acompanha nas outras redes sabe do tour que foi a leitura desse livro, que no começo eu não estava entendendo nada, que estava muito difícil, que eu não estava conseguindo avançar na leitura, que eu demorei demais para ler, mas que no final foi uma experiência fenomenal. Eu tive que fazer uma baita pesquisa, um baita estudo para entender o que o Dostoiévski estava querendo com este livro. E agora a minha vida mudou. Até desfocou a câmera. Também tem um vídeo só sobre Crime e Castigo, que eu fiz uma baita análise e resumo aqui no canal. Mas Crime e Castigo é um livro sobre um crime e um castigo aplicado, só que não é um castigo perante a lei. É um castigo psicológico causado
por um homem que defendia muito uma teoria, que cometeu esse crime em prol dessa teoria, que no final quebrou a cara, não conseguiu sustentar o que ele mesmo acreditava, e o castigo é dele mesmo, ele e a mente dele se castigando, sem ao menos ele perceber o que ele tá fazendo consigo mesmo. Só coisas leves por aqui. E assim, eu tinha outros livros que eu queria ler, só que eu não queria finalizar o ano sem ter lido um grande clássico russo, porque eu li clássicos menores, li alguns contos, livros pequenininhos, Noites Brancas, A Morte de Ivan Ilitch, sobre Quanta Terra Precisa um Homem, mas eu não tinha lido um grande clássico russo, que de fato é um calhamaço e tal, e foi a melhor coisa que eu fiz. E eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, não importa a sua idade, não importa, uma vez na vida, você tem que ler Crime e Castigo. Eu ainda tenho outros pra ler. Eu tenho O Idiota, eu tenho Ana Karenina, eu tenho que terminar Guerra e Paz, que eu tô na metade de Guerra e Paz. Então, assim, eu ainda tenho muitos livros pra ler. Eu não sei quais serão melhores ou piores do que Crime e Castigo, mas Crime e Castigo é profundo. A reflexão que sai dele é tão profunda, é uma coisa tão atual, é tão real, tem tanta filosofia, tem tanta política nesse livro, tanta sociologia, são tantas camadas, tem questão de moralidade, tem religião, tem tudo, tem psicologia, aqui tem tudo. Tudo que um ser humano precisa tem aqui. Então, um dia na sua vida, quando você se sentir tocado, quando você lembrar dessas minhas palavras, leia. Leia, porque você não vai se arrepender. Depois temos Corte de Asas e Ruínas. Esse livro eu estava lendo em paralelo a Crime e Castigo. Quando eu ficava muito cansada de Crime e Castigo, eu lia Corte de Asas e Ruínas. Eu estava lendo pelo Kindle, então foi ótimo. E, mano, assim, a Cotar. Cara, a Cotar, como é o terceiro livro, eu não posso falar muita coisa, porque se você estiver lendo o primeiro, eu posso estragar totalmente a experiência, porque há essa transição. Esse rito de passagem do primeiro pro segundo livro é absolutamente importante. E o terceiro é, tipo assim, o auge dessa coisa que acontece entre o primeiro e o segundo livro. Então, eu não vou dar muitos detalhes, mas você que leu, você sabe o quanto a Cotar é ótimo. Eu sou apaixonada por Acotar, só que eu me forço a não ler tudo de uma vez, porque eu quero que seja uma experiência longa, não quero que seja uma experiência de um mês, tipo, ler a saga toda em um mês. Não. Quero que seja uma coisa no decorrer dos meses. E por fim, temos Outlive, do Peter Attia. Basicamente, o Peter Attia, ele traz pra gente um manual, um dossiê, um ensinamento, um aprendizado pra vida de como você pode viver mais em relação a anos, então como você pode aumentar a sua expectativa de vida, ao mesmo tempo que você aumenta a sua qualidade de vida, porque não adianta nada você chegar aos 100 anos se arrastando, entendeu? Vivendo uma vida miserável, que você não consegue fazer nada, não consegue carregar os seus netos, não consegue levantar da cama, ir no banheiro sozinho. É mais sobre como você ter mais tempo de vida de forma funcional. Funcional de verdade. E aí tem alguns pilares que ele aborda, questão de treino, alimentação. Tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é como ele chama, que são as principais doenças causadoras de morte, que são doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas, câncer e diabetes. E ele explora, ele não fala somente dessas 4 doenças isoladamente. Ele, antes de falar de cada uma, ele meio que fundamenta as causas dessas doenças. Então, doença metabólica, quando a pessoa tá ali com um metabolismo totalmente disfuncional, questão de resistência à insulina, piriri, pororó, exame de sangue e tal, muitas coisas. E depois ele aprofunda cada uma das doenças, depois ele fala sobre nutrição, depois ele fala sobre exercícios, e no final ele fecha falando sobre saúde mental, porque não adianta nada você querer ter um corpo super incrível, super funcional, que vive muito, se a sua mente não acompanha. E esse último capítulo é o capítulo mais intimista com o Peter, porque ele conta a história dele, é uma história muito bonita, muito tocante, e realmente faz a gente parar e pensar, o que eu tô fazendo, sabe? Muito bom, eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro também, vou fazer uma resenha aqui pro canal.
já tá até com o roteiro pronto. O Peter, ele não fala assim, faça A mais B e tenha C. Ele deixa claro que essas questões são muito individuais. Cada pessoa tem as suas particularidades, cada pessoa é um ser humano. Os seres humanos são diferentes, ninguém tem um DNA igual. Então o tratamento para cada ser humano é diferente, não tem como ser igual para todos. E ele deixa claro a importância de você ir no seu médico, conversar com o seu médico e não ficar seguindo o que as pessoas falam em livros, porque em livros sempre vai ser um panorama geral, não tem como aprofundar e tudo mais. Esses foram os meus favoritos de 2025 e agora eu quero saber se você já leu algum desses, se você concorda com os meus comentários sobre esses livros, quais foram os seus favoritos do ano. Então eu quero todo mundo comentando aqui embaixo, vamos debater principalmente sobre Cocomelons, o que vocês acharam, que eu sei que é polêmico. Se eu soltar um vídeo sobre isso aqui no TikTok, eu tenho pra mim que eu vou ser cancelada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!